Aproveitando que a gente está nesse assunto de ventilação, sempre tive uma curiosidade, acho que a gente nunca falou disso. Por que daquela cultura de prona que tinha lá no servidor? Ah, De onde que interessante surgiu isso. isso? Porque Interessante funciona. isso. Não, isso foi interessante. Na verdade, nós líamos, né, o que tinha sido publicado, e o trabalho mais impactante que teve até então, naquela época, era o trabalho do Luciano Gattinoni, de 98, que mostrava melhora da oxigenação. Mas não tinha melhora de mortalidade até então, né? E esse trabalho só tinha deixado pronado por 6 horas. Então, também era um outro padrão. Nesse trabalho, se você for pegar ele lá no inglês, na publicação, na última coluna, no finalzinho, tem uma análise pós-hoc que pegou os pacientes muito graves, com relação PO2 e CO2 menor que 88. Esse corte. Nossa. Esses pacientes tiveram um fiapo de melhoria de mortalidade nesse primeiro trabalho. Isso talvez tenha estimulado outros pesquisadores a falar, vamos insistir com isso, vamos tentar ver. Como todo trabalho, a gente tem que tentar saber qual é a população que a gente quer atingir. Então, precisavam descobrir quem que se beneficia. Será que é só o cara muito, muito, muito grave? Ou será que não? Antes do servidor ainda, lá na Escola Paulista, a gente tinha essa cultura também de tentar pronar. Mas, assim, era uma cultura, assim, era um momento ainda que a prona era usada como manobra final de resgate quando nada mais havia a fazer. E fora de time total. Total. Hoje a gente sabe. Sim. E na época que se fazia isso, o paciente estava já muito instável, muito terminal, e o paciente era pronado e acabava falecendo. Poxa, foi a prona. E a prona ficou na geladeira por muito tempo por conta disso. Né? Então, assim, mundo afora não se via um benefício real. Sabia-se que melhorava um pouco a oxigenação, mas não se via esse benefício. E aí nós discutimos bastante isso lá no servidor e tínhamos... O Ederlon era um entusiasta dessa ideia também. A equipe toda era entusiasta dessa ideia, Péricles, enfim, todos que gostavam de ventilação. E resolvemos começar a fazer estudo. E fizemos estudos. E aí, na época, os estudos que a gente fez, a gente começou a olhar alguns outros estudos que tinham sido publicados. A gente tem estudos aí me foge agora o nome. Eu vou lembrar depois. Estudo francês. Outros estudos que tentaram prona já com um pouquinho mais de horas, tendo uma resposta parecida com a do Gattinoni. A gente falou, não, vamos fazer o nosso estudo com 12 horas. Então, a gente fez o desenho do estudo para deixar 12 horas pronado e todos os pacientes eram monitorizados do ponto de vista hemodinâmico quando tinha indicação. Então, Swan-Ganz para esses pacientes, mas não todos, né? Só quando tinha indicação. E a gente percebeu uma coisa muito interessante, que depois de 2 horas, quem tinha resposta respondia bem. Então, a relação PO2 e CO2 subia para 180, 190, eram casos muito, muito graves. E o CO2 caía, a PCO2 caía. E também fiz a medida de mecânica e vi que a pressão de platô caiu em até 5 pontos, só com prona. Uau! Então, quando você começa a olhar isso, você começa a perceber que você tem alterações de mecânica, que você tem alteração de ventilação. Então, você está tendo acoplamento alveolar, né? O shunt diminuído e melhora de ventilação também. Tudo isso foram sinais. Os nossos trabalhos foram só observacionais, foram trabalhos pequenos, não são RCTs, mas foram trabalhos que a gente começou a comparar aqui e ali. Depois veio grupos europeus, o grupo do François Jardin, do Antoine Villebaron, também eram entusiastas de prona e perceberam o benefício que ela podia trazer de se usar PIPs mais baixas. A Ederlon foi na linha hemodinâmica muito forte também, percebendo a questão do benefício para o ventrículo direito. Nesse meio tempo, houve uma pesquisa forte sobre VD. Aí tem um trabalho da Florence Boissier, que publicou e mostrou claramente aí uma diminuição de uma taxa. A gente finalmente descobriu, pelo menos nesse trabalho, uma taxa de 25% a 30% de insuficiência aguda de ventrículo direito em SARA grave. Nossa. Então, corpo pulmonar agudo. Sim. Né? Que não era uma coisa tão desprezível assim, 25% a 30%. E que se você não pensar nesse diagnóstico, você come bola e o paciente acaba falecendo. Então, tudo isso foi se juntando as ideias até que se veio, então, o trabalho que foi o divisor de águas da prona, que foi o Proceva, né? Que foi um trabalho que realmente
avaliou pacientes com insuficiência respiratória grave, SARA, pelos critérios, na época já da classificação de Berlim, e o que aconteceu, né? A única diferença de conduta nos dois grupos foi a prona. A ventilação era igual nos dois grupos. Tabelinha do Arisnet, mas eu não gosto da tabelinha do Arisnet. Mas isso é outra crítica, outra discussão. Mas está controlando os grupos. Não, o fato é que você está controlando os grupos. E aí você conseguiu ter um resultado que foi... Eu me lembro quando foi apresentado no Congresso Europeu, foi não é possível. Too good to be true. Porque o P, 0,000, não sei o quê... Né? Então, assim, foi um modo borogodó. Na época, todo mundo foi atrás. Enquanto isso, o Gattinone sentado no cantinho assim, ó. Falei. Deve ter algum erro, né? Vamos ver todo o trabalho, ver se tem alguma coisa para questionar. Eu acho que isso é saudável, é louvável. Sim. Foi a mesma coisa que aconteceu com o trabalho aqui do pessoal do HC, que o professor Carlos falou que o pessoal do New England ficou anos batendo até deixar publicar. É verdade. É verdade. Mas aí você vê que você constrói uma imagem, uma seriedade tão grande que depois o Mamato conseguiu fazer a publicação da Driving Pressure, que é um trabalho absolutamente estatístico, não é um RCT. Né? E baseado em dados de outros trabalhos publicados em outras revistas. Não sei se vocês sabiam disso, ele contou essa história que New England eu vi ele contando essa história que não é tradicional do New England aceitar trabalhos baseados em estudos de outras revistas. Mas a seriedade é tão grande e o respeito que se tem pela produção deles é tão tamanha que foi publicado. E é um trabalho muito importante, né? Que fez outro divisor de águas. Precisamos de um RCT. Infelizmente, você viu aí o último consenso europeu de SARA e tudo, né? Assim, você percebe que a Driving Pressure sequer é citada, ou se é citada, é muito pouco citada. Eu acho isso, pessoalmente, falo por mim só, eu acho falha. Acho que deveria ter tido um destaque maior. Preciosismo demais. Não, assim, não tem RCT? Não tem RCT. São os critérios que eles usaram para fazer. Mas, assim, eu acho que já está comprovado. Depois teve o trabalho do Bellani, né, o SAFE, que mostrou também, ainda no nível menor, 14. Então, que tem um papel, tem. E tem que ser preservado. E o agora, raciocínio fisiológico faz todo sentido. E agora, né? Agora, ainda mais com os pacientes acordando e tendo PEMUS e tudo, essa PEMUS ela entra na conta. Então, tudo isso precisa ser estudado. Sim. Né? Precisa ser testado para a gente chegar a uma conclusão definitiva, firme. Mas nas orientações a gente acabou colocando isso de uma forma... É uma consideração, porque não tem RCT, mas está lá. Considerar manter abaixo de 15. Legal. Só para a gente fechar o da Prona e poder falar de... Quero falar de servidor. Não, beleza. Só porque você falou da resposta. Hoje, depois de tudo que a gente já sabe, passamos por uma pandemia que mostrou mais um monte de coisa para a gente, quem que é o cara que responde a Prona, na sua opinião? Qual que é a resposta, na verdade, que a gente deve procurar numa Prona? Não, eu acho que quem responde a Prona realmente é o paciente que tem SARA precoce. Até 48, 72 horas, se esse indivíduo foi entubado, foi adequadamente ventilado, está com uma PIP adequada, estabilizou e ele está com a relação abaixo de 150 e não tem contraindicação, esse cara tem que ser pronado. Mas qual que é o meu parâmetro de resposta? Porque, assim, a galera fica naquela assim, ele respondeu a Prona, não respondeu a Prona. Sim. Isso mudou com o trabalho do Proceva. Antigamente era subir a 20, a relação a gente considerava como resposta em 1 a 2 horas. O Proceva não fez isso. Ele manteve pronado, independente da resposta. Ele só despronava se tinha uma queda, e isso era uma intercorrência, alguma coisa, ele despronava. E aí depois ele viu o efeito. Não teve essa resposta. Hoje a gente está considerando essa resposta de 20%, mas em 2 horas, mas é algo assim que, se a gente for basear no trabalho original, no trabalho realmente do Proceva, não precisaria fazer isso. O que a gente tem que ver é o seguinte: se o indivíduo é pronado e ele não cai a saturação, porque na hora que prona, cai. Todo mundo que prona vê isso. Logo em seguida sobe acima do que estava, que era o esperado. Se você conseguiu isso, fechou. Vai em frente. Se você conseguiu chegar pelo menos no que estava, mantém. Agora, se ficar 20% abaixo, você já vai ficar preocupado em manter. Talvez tenha que despronar. Tá, mas e quanto tempo manter o paciente pronado e por quantos dias repetir isso? Sim, isso é muito importante. Esse saiu de um trabalho do Brochard, a maior evidência disso, que é ele juntou uma meta, né, e viu meta-análise, e viu vários estudos e pegou a importância de cada estudo. É um gráfico muito interessante que tem as bolas, né? Quanto maior o tamanho da bola, maior é o tamanho da casuística.
e o tempo que ficou pronado. Então, ele pega desde o estudo do Gattinone, de 6 horas, e vai pondo nesse gráfico. E ele viu que os estudos que tiveram entre 16 e 20 horas tiveram menor mortalidade dos que tiveram menos horas. Então, daí saiu esse valor de 16 a 20 horas. Ah, mas não vai deixar 24 horas? Não tem um estudo forte falando sobre 24 horas. E 36 horas também não tem. Ah, mas na pandemia. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque na pandemia se viu de tudo e existia uma deficiência muito grande de pessoal, muita gente doente, equipes defasadas. Então, assim, vamos deixar. O paciente está indo bem, estava grave, então vamos deixar 20, 24, 28. Agora é de madrugada, vamos estender mais um pouquinho. Quando vai ficar 30 horas? Qual que é o problema de ficar tanto tempo pronado? O que vocês acham? Lesão por pressão. É que não é uma posição fácil de lidar com o paciente. Se fosse uma posição fácil de lidar, mais segura, eu deixaria até mais tempo naqueles mais graves. Mas é difícil lidar com o paciente nessa posição. Mas tem um ponto fundamental. Isso que vocês colocaram é perfeito. Mas tem um ponto fundamental. O efeito vai passando. O benefício da prona é a homogeneização. Então, você vai deslocar o fluido que estava na área dependente para a parte anterior, que estava seca, e vai tentar fazer um match. Né? Match, que eu digo, ventilação, perfusão. Sim. O fluido vai se acumular na parte anterior. Então, vai se perder o benefício que você teve em algum momento. Então, da ideia de repronar é justamente para ficar fazendo essa ida e volta e ter o benefício. Então, se deixar mais de 30, 36 horas, além dos problemas graves de manejo do paciente nessa posição e úlcera de pressão e tudo mais, o efeito pode se perder. Agora, hoje é 2000 e quanto? 2024. Pois é. Daqui a 10 anos pode ser que alguém faça um trabalho e... Prove o contrário. Exatamente. 36 horas é muito melhor. Então, a gente precisa estudar, né?